tudo isso é pura inspiração, não é não? Canções interpretadas por quem entende de música. E ainda por cima, com acento francês. Bom, e você que adora falar com as mãos, já que o negócio hoje é italiano, já pensou em ir à Itália com o privilégio de um cidadão italiano? Se você tem pais, avós ou bisavós que nasceram na Itália, pode garantir a sua cidadania reconhecida, já que leva em suas veias o sangue dos antepassados. Então vamos entender como funciona esse processo burocrático para que você consiga obter sua cidadania com a ajuda de um especialista no assunto. Ele é o consultor internacional em práticas de cidadania italiana, Paulo Padovani. Paulo, quando eu te conheci agora há pouco, lá no camarim, tá bom? Obrigado por ter vindo. Imagina, obrigado pelo convite, Imagina. viu? Eu imaginei um senhorzinho de terno jaquetão, todo grisalho, mas você é um menino, rapaz, já mexendo com essas histórias burocráticas. Não tão menino assim, mas ainda um menino. Porque, olha, hoje em dia, muita gente requer a dupla cidadania. Todo mundo está querendo isso, né? Sim. Até anda todo mundo um pouco assustado com isso. Você é especialista em cidadania italiana. Eu quero perguntar a você quem tem esse direito dessa solicitação. Assim como você falou na introdução do bloco aqui, quem tem um avô, um bisavô, até mesmo um tataravô italiano, tem o direito a requerer a cidadania. Sendo descendente de italiano, a pessoa pode pleitear o reconhecimento da cidadania italiana. Oh, isso vale para outros países, não? Também, mas aí tem uma limitação um pouco maior, como Portugal, Espanha, tem uma limitação um pouco maior, mas a italiana ela é um pouco mais ampla. É até um motivo de discussão, de debate, essa liberação que a Itália dá até os... sem limite de geração, né, na verdade. Ah, que bacana isso. Eu acho interessante. Ainda mais São Paulo que é uma cidade absolutamente italiana. Se eu não me engano, São Paulo tem a maior colônia italiana fora da Itália. Fora da Itália, exatamente isso. Como o Japão. Como o Japão. Exato. Você sabia que parece que o Museu da Imagem do Som vai tombar, inclusive, o sotaque paulistano que foi trazido pelos italianos, que é a história de botar um I depois do E quando tem um N depois. A imigração que é o documento, a fazenda, como é o outro? O evento, 50%, esse tipo de fonética foi trazido pelos italianos. A cidade de São Paulo tem muito da Itália. Recentemente teve até um programa cultural que, não me recordo bem se era um ônibus que levava as pessoas até os pontos italianos em São Paulo. Teve isso. São Paulo tem muito da Itália. Até a ponto de tombarem o sotaque. Sim. Não precisa dizer mais nada, né? Agora, Paulo, é um processo burocrático, não vamos nos enganar, né? E claro que os solicitantes têm que procurar alguém do ramo para fazer essa solicitação. Procura quem? Você? Eu recomendo. Eu recomendo, bom. Recomendo. Eu recomendo, então, as pessoas procuram você e você cuida da papelada? Sim, nós providenciamos todo o processo da pessoa. A pessoa, no princípio, ela vai na internet, entra no site do consulado italiano, ela tem algumas explicações, mas na verdade não explica muita coisa assim. E é bem burocrático, como você falou. O que nós fazemos? Montamos o processo da pessoa no Brasil e depois concluímos na Itália, onde eu preciso que ela tenha uma estadia por lá e tudo isso nós oferecemos também. Mas ela procurando a nossa empresa, com certeza ela vai ter o resultado que ela deseja. Eu não tenho uma única gota, um micronésimo de sangue italiano na minha veia, você acredita? Não tenho, senão ia ser tranquilo. Todo mundo está querendo, porque está todo mundo querendo sair do país. Eu nunca vi uma loucura como essa agora. Eu estava lendo outro dia uma crônica do Jabor no Estadão, quase que ele fala, o último a sair apaga a luz do aeroporto. Porque resolveram agora, os brasileiros, está uma fuga em massa do país. Porque o que aconteceu? Com acesso à economia, todo mundo, nós ouvimos muito falar que o brasileiro está viajando muito para o exterior. O brasileiro começou a conhecer um mundo diferente aí fora. Você viaja muito, você sabe como que é o exterior. Você tem acesso a muitas coisas, você é respeitado como cidadão. Você pode sair e você sabe que você vai voltar para casa. Aqui você sai, mas vai ficar no meio do caminho. Ou não sai. Ou não sai. Ou está trancado, enfim. E aí a pessoa conhece isso, o que ela fala? Eu quero isso para mim. Claro. E aí ela começa a buscar
E realmente tem muita gente buscando a dupla cidadania. É assim, absurdo. Enfim, eu mesmo, eu tenho falado aqui todo mundo, meu filho foi embora, meu filho mais novo foi embora ontem. Ninguém quer Do ficar. Brasil, foi embora ontem. Ninguém quer Quem ficar tem mais. condição quer ir embora, Rony. Que coisa Essa é a grande impressionante. verdade. Infelizmente. Quais são os documentos necessários para fazer esse tipo de coisa? Basicamente, para iniciar o processo, o documento de nascimento do italiano é fundamental e nós também pesquisamos na Itália, caso a pessoa não tenha. Tá. Porque é difícil, muitas Sim. vezes eu não vou ter a certidão de nascimento, como eu não tenho, dos meus avós, nem dos meus pais. Eu tenho. Nós fazemos todo esse trabalho, nós montamos a árvore genealógica da pessoa Tá. e aí, depois do documento do italiano, casamento do italiano se foi na Itália ou no Brasil, Tá. e o nascimento, casamento e óbito dos demais descendentes até o requerente. Então vamos lá. Esse é o conjunto de documentos básico. Tá, arrumei os documentos. Como é que funciona o resto do processo? Com o documento em mão, com todos os documentos em mãos, o que nós fazemos? Uma série de procedimentos que é exigido pelo consulado e pelas autoridades italianas para que os documentos brasileiros tenham valor na Itália. Então existe assim, uma série de procedimentos, como traduções, validações no consulado, no Itamaraty em Brasília, ou no Eresp aqui em São Paulo. Enfim, tudo isso nós preparamos para que esses documentos tenham valor na Itália. Isso pronto, a pessoa pode agendar a viagem e ir para a Itália concluir o processo lá, que em 90 dias nós concluímos, e ela volta de lá com o passaporte italiano em mãos, identidade, carta de cidadania, enfim. Então, você acredita que os motivos mais frequentes que levam as pessoas a buscarem essa cidadania é, de fato, sair do país? Sair do país aí com algumas razões, às vezes para estudar no exterior, porque a faculdade para quem mora, para quem é cidadão, por exemplo, da União Europeia, é um valor inferior para quem é estrangeiro. Então, às vezes a pessoa quer trabalhar no exterior legalmente, ela quer, de repente, ir para os Estados Unidos e outros países que têm um acordo comercial de imigração, enfim, sem visto, e uma série de motivos. Os Estados Unidos é mais complicado para ir para lá. Com um passaporte europeu, por exemplo, você tem um visto eletrônico que você obtém e você viaja. Porque não tem para Brasil, um monte de países da América Latina, nenhum. Tem que ter visto para todos, né? O brasileiro que quer viajar no Mercosul, ele pode viajar com um RG. Não, digo Estados Unidos. Não, Estados Unidos, que eu saiba, na América Aceita do Sul... só Europa. Só Europeu. europeu. Então já fica fácil, não precisa fazer Entrevista, consulado. Consulado, aquela coisa toda. Você tem alguma orientação, Paulo, que você poderia dar para as pessoas que pretendem morar fora do país? Seguramente, mais da metade dos brasileiros querem isso. Olha, se eu pudesse dar um conselho, uma dica realmente para quem pensa em morar no exterior, a primeira, estudar bastante a cultura daquele país. E segundo, o idioma. O idioma. Fundamental. Porque, olha, eu vejo muita gente, até vinha conversando com o seu Walter, as pessoas, elas viajam para o exterior e querem falar inglês. Se você chega na França, chega na Itália, falando inglês, você é maltratado, as pessoas não gostam e daí você já sabe o que acontece depois. Lógico. Para falar em inglês, só em hotel. Perfeito. Porque fora, uma França, por exemplo, você tem que falar, mesmo que você fale mal, eles te ajudam. Não, eles tentam, né? Eles tentam ajudar, entender, então, se orientar. você está falando, agora começou no papo você pode inglês. dizer, não falo francês, será que o senhor entenderia inglês? O cara, na hora, se você falar essa frase em francês, ele vai falar em inglês com você. Mas se você entrar direto no inglês, tá rachado. Essa é a minha dica. Aprende o idioma. Aprende o idioma, senão você está perdido. Bom, querido, eu quero agradecer muito a sua presença. Imagina, eu quem agradeço o convite, Obrigado. Fiquei super feliz. Imagina, muito interessante essa história e mais do que up to date, mais do que... Eu acho que está bem em moda isso. Depois que eu vi esse artigo do Jabor, eu digo, meu Deus do céu, esse que nunca viu na vida dele um êxodo tão grande desse país. As pessoas estão com medo de viver no Brasil, infelizmente. É medo. É medo. Assim, nós falamos de alguns motivos, né? Como estudar, trabalhar legalmente, buscar uma condição social melhor. É medo. Mas é medo. O medo, para mim, realmente vem dominando o brasileiro, infelizmente. Não, mas esse meu moleque foi sequestrado, não sei o quê, então o cara, tchau. Vai embora. É benção, Lá ele pode andar de madrugada na rua, tranquilo. Exatamente. E é isso aí. É isso. Bom, obrigado, Paulo. Olha, eu recebi aqui
o consultor internacional em prática de cidadania italiana, que é o Paulo Padovani, quer dizer, oriundo também, a quem eu agradeço muito. E vou dizer, Paulo, eu imaginei que fosse um senhorzinho. Viu? Não, estou com 35 anos, tem muita lenha para queimar ainda. Oh, meu Deus, você é um menino Um de menino. tudo, não é? Obrigado, viu, Paulo? Imagina que agradeço, Vaninho. Que-